Numa análise baseada em 32 anos de estudo sobre sistemas de alianças militares, observa-se que as coligações internacionais não terminam de forma dramática, através de declarações públicas, traições ou rupturas institucionais visíveis. O fim destes blocos ocorre de forma silenciosa, caracterizando-se por contactos bilaterais sem resposta, pelo reposicionamento discreto de ativos militares fora das zonas de compromisso e por decisões governamentais baseadas estritamente no cálculo de sobrevivência nacional, em detrimento da estrutura coletiva. Este cenário descreve a atual situação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que enfrenta um processo de desmantelamento operacional sem que tenha havido uma retirada formal ou um colapso institucional público. O fenômeno em curso é marcado pela movimentação urgente de meios militares das posições avançadas exigidas pela doutrina da NATO para os respectivos territórios nacionais, motivada pela decisão dos governos soberanos de proteger as suas próprias fronteiras. Este movimento coincide com a operação das forças nucleares dos Estados Unidos em estado de alerta DEFCON 3 e com a ativação da nova doutrina nuclear da Federação Russa, que passou a incluir formalmente as operações convencionais da NATO dentro do seu envelope de autorização para o uso de armamento atômico. Nas últimas 72 horas, desde que os Estados Unidos declararam o estado de DEFCON 3, em resposta à ativação doutrinária de Vladimir Putin, 7 governos membros da NATO iniciaram de forma unilateral operações de reposicionamento de ativos militares. Estas movimentações não foram autorizadas pelas obrigações da aliança e os parceiros internacionais não foram totalmente informados antes da sua execução concreta. No plano operacional, a Alemanha ordenou a retirada das suas esquadras de caças Eurofighter da missão de policiamento aéreo do Báltico. Simultaneamente, a Polônia retirou as suas formações blindadas mais capacitadas das posições de defesa avançada atribuídas pela NATO na fronteira leste, reorientando-as para linhas defensivas em torno de Varsóvia. Por sua vez, a França colocou os seus aviões Rafale, com capacidade nuclear, em estado de alerta nacional, sob a autoridade de comando estritamente francesa, direcionando-os para os objetivos de defesa do seu próprio território e não para os compromissos de defesa coletiva previstos no artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte. Em Bruxelas, o secretário-geral da NATO conduz consultas de emergência com os governos membros, mas as reuniões não estão a resultar na resposta unificada que a doutrina da aliança exige, uma vez que cada capital realiza uma avaliação independente sobre se a estrutura multilateral ainda serve os seus interesses de sobrevivência nacional perante o atual panorama de segurança global. O contexto estratégico atual e a evacuação de ativos militares europeus indicam que 7 governos da NATO chegaram ao mesmo diagnóstico simultaneamente. Este comportamento expõe a fragilidade da arquitetura de segurança europeia que organizou o continente durante os últimos 75 anos, demonstrando o impacto de uma Europa que começa a navegar a sua própria segurança sem a fiabilidade do garante norte-americano em que dependia desde 1949. O debate centra-se agora em 4 questões estruturais omitidas pelos comentários de defesa convencionais. A primeira diz respeito à natureza específica dos ativos militares que estão a ser reposicionados e ao que estes movimentos revelam sobre os cálculos de sobrevivência de cada nação. A segunda questiona a razão pela qual este limiar foi ultrapassado precisamente neste momento de DEFCON 3, em contraste com crises anteriores. A terceira foca-se na configuração operacional da NATO após estes acontecimentos, determinando quais os compromissos e garantias do artigo 5º que se tornam funcionalmente pouco fiáveis. A quarta e última questão aborda as exigências práticas para a sobrevivência estratégica da Europa, incluindo o reforço militar autônomo, novas estruturas de aliança
ou eventuais acomodações diplomáticas com a Federação Russa, dado que o alerta coletivo demonstrou as limitações da dissuasão alargada dos Estados Unidos. Para continuar a acompanhar esta análise detalhada sobre o desmantelamento das fundações da segurança europeia e compreender o impacto real do reposicionamento militar no continente, subscreva o canal, ative as notificações e partilhe este conteúdo com quem procura uma cobertura jornalística rigorosa. A análise detalhada das operações militares executadas nas últimas 72 horas expõe as decisões estratégicas de cada governo através do destino e da tipologia dos ativos movimentados, superando a retórica diplomática oficial. No caso da Alemanha, o contingente destacado para a missão de policiamento aéreo do Báltico, composto por 4 aeronaves Eurofighter Typhoon, que operavam a partir da base aérea de Amari, na Estônia, foi formalmente recolhido para sua base permanente em Neuburg an der Donau, na Baviera. O policiamento aéreo do Báltico constitui o compromisso de defesa coletiva mais visível da NATO no teatro de operações oriental, funcionando como a demonstração física de que os membros de leste são protegidos pelas forças aéreas mais avançadas da aliança. A retirada unilateral alemã demonstra que, perante um cenário em que a liderança de segurança nacional calcula que os meios são necessários para a defesa do próprio território, os compromissos comunitários passam a ser secundários. Comunicações internas do Ministério da Defesa da Alemanha, parcialmente reconstruídas através da partilha de informações de inteligência entre aliados, indicam que a ativação da doutrina nuclear russa foi o fator determinante. Esta doutrina autoriza o emprego de armamento nuclear contra operações convencionais de aliados de potências nucleares que colidam com os interesses de Moscovo, criando um enquadramento legal onde os caças alemães no Báltico poderiam ser classificados como alvos legítimos. O governo alemão optou por não expor os seus principais meios aéreos a essa contingência, tomando a decisão sem consultas prévias à NATO, sem deliberações ao abrigo do artigo 4º e sem a coordenação exigida pelos manuais operacionais. No plano terrestre, a Polônia executou a movimentação mais significativa deste período ao reposicionar a 18ª Divisão Mecanizada das suas posições de defesa avançada, integradas na NATO, junto ao corredor de Suwałki, para linhas defensivas orientadas para a proteção direta de Varsóvia. O corredor de Suwałki, a estreita faixa de terra que separa o enclave russo de Kaliningrado da fronteira da Bielorrússia, é considerado o acidente geográfico de defesa mais crítico da NATO no flanco oriental, cuja manutenção depende estritamente do posicionamento das forças terrestres que a Polônia retirou. Esta movimentação, embora não tenha sido anunciada publicamente pelo governo polaco, foi registrada pelos sistemas de monitorização de forças da NATO e comunicada a todos os quartéis-generais aliados. A reorientação das formações blindadas para a capital confirma a transição de uma postura de defesa coletiva da aliança para uma postura de sobrevivência nacional autônoma. Esta decisão reflete o cálculo de Varsóvia de que o ambiente de DEFCON 3, conjugado com as incertezas sobre a fiabilidade da dissuasão alargada norte-americana e as ameaças da doutrina russa contra forças convencionais, alterou as prioridades de segurança, sobrepondo a sobrevivência do Estado às obrigações do tratado. Em França, a colocação dos aviões Rafale com capacidade nuclear em estado de alerta nacional, sob a autoridade direta do comando francês e desligados da estrutura da NATO, representa a decisão com maiores implicações a longo prazo. Esta medida constitui uma reconfiguração operacional da doutrina estratégica golista, a qual estipula que a sobrevivência do Estado não pode ser delegada num parceiro internacional cujos interesses possam não coincidir perante uma crise de segurança máxima. O alerta atual dos vetores nucleares franceses
visa garantir uma capacidade de dissuasão autônoma perante potenciais adversários, operando sob pressupostos puramente nacionais e não sob a égide do artigo 5º da Aliança. O sinal operacional enviado por Paris dirige-se diretamente para Washington, demonstrando de forma prática que a segurança francesa não está subordinada à estabilidade da dissuasão alargada dos Estados Unidos. A simultaneidade destas decisões em 7 capitais europeias nas últimas 72 horas decorre de um fator desencadeador comum: a inclusão formal das operações convencionais da NATO na autorização de emprego nuclear da Federação Russa. Crises anteriores neste conflito, tais como a colocação de minas no Estreito de Hormuz, o reposicionamento de porta-aviões, os ataques com mísseis Iskander contra bases norte-americanas e a evacuação de Bagdade, envolveram ações militares contra ativos dos Estados Unidos e de Israel. Embora acompanhados com preocupação pelas capitais europeias, estes eventos não alteraram o posicionamento de forças na Europa, porque não enquadravam as missões europeias na doutrina de emprego nuclear de Moscovo. A alteração da doutrina russa eliminou a distinção entre operações convencionais norte-americanas e missões conduzidas por forças alemãs, polacas ou francesas. Qualquer patrulha aérea no Báltico ou destacamento terrestre junto à fronteira passou a integrar o envelope de risco nuclear declarado por uma potência que detém o maior arsenal atômico do planeta. Os governos europeus que retiraram as suas forças agiram com base numa leitura estrita desta alteração doutrinária, concluindo que a manutenção das posições avançadas expunha os seus exércitos a riscos que a estrutura da aliança não consegue mitigar. A par desta ameaça, o estado de DEFCON 3 evidenciou que os governos europeus avaliam como restrições operacionais da política externa dos Estados Unidos. A análise dos 8 eventos sequenciais deste conflito indicou uma tendência de contenção por parte de Washington face a riscos severos de escalada. A observação de porta-aviões norte-americanos a reposicionarem-se para evitar sistemas de mísseis DF-26, a ausência de respostas cinéticas à destruição de instalações militares, a retirada de forças de Bagdade sem intervenção terrestre e a falta de retaliação militar direta após ataques contra Tel Aviv, forneceram dados operacionais às capitais europeias. O estabelecimento do DEFCON 3 consolidou a avaliação de que a dissuasão alargada norte-americana enfrenta limites práticos quando os custos políticos e militares internos de uma escalada superam os limiares aceitáveis para a administração dos Estados Unidos. Num cenário de controlo de Bagdade por forças pró-iranianas, ataques contínuos a Tel Aviv e ativação da doutrina nuclear russa, os governos europeus constataram que as condições de fiabilidade da garantia norte-americana foram severamente afetadas, motivando a adoção imediata de medidas unilaterais de salvaguarda. O impacto estrutural das operações de reposicionamento militar altera de forma definitiva a capacidade operacional e a postura de defesa coletiva da NATO, evidenciando que a garantia de assistência mútua, prevista no artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte, passou a depender de avaliações de custo-benefício individuais por parte de cada Estado-membro. Sob condições estratégicas convencionais, a fiabilidade da dissuasão norte-americana e a previsibilidade dos riscos permitiam o cumprimento integral das obrigações da aliança. Contudo, o ambiente gerado pelo estado de DEFCON 3 e a nova doutrina nuclear da Federação Russa demonstraram que os governos priorizam a sobrevivência do Estado quando os riscos de escalada envolvem a ameaça do uso de armamento atômico contra suas forças convencionais. Esta alteração de comportamento estabelece um precedente prático que não pode ser revertido pela resolução da crise imediata, passando a constituir um dado de planeamento militar para todos os aliados e potenciais adversários.
As consequências geográficas e táticas na Europa de Leste são imediatas e severas, afetando diretamente a segurança dos estados bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, cujas capacidades militares nacionais são insuficientes para deter pressões externas sem o suporte direto da aliança. A saída dos caças alemães da base aérea de Amari e a retirada das formações blindadas polacas do corredor de Suwałki criaram uma descontinuidade física e operacional visível nos mapas de planeamento militar da Federação Russa. Historicamente, lacunas desta natureza em posturas de defesa atraem a atenção de estrategas focados na exploração de vulnerabilidades em coligações internacionais. No plano nuclear, o Alerta Nacional dos Vetores franceses reabre o debate sobre a necessidade de a Europa organizar a sua dissuasão em torno de capacidades nucleares autônomas, em vez de depender da segurança alargada fornecida pelos Estados Unidos. A medida executada por Paris retirou o caráter teórico a esta discussão, tornando-a uma realidade operacional no continente. A médio e longo prazo, a sobrevivência estratégica da Europa impõe 3 requisitos de elevada complexidade política e financeira, que os governos europeus evitaram assumir ao longo de 75 anos de dependência da arquitetura de segurança norte-americana. O primeiro requisito consiste no desenvolvimento de uma dissuasão nuclear europeia autônoma, baseada nos vetores franceses e potencialmente britânicos. Todavia, a atual infraestrutura da França carece de legitimidade política partilhada para cobrir os parceiros da NATO que não participam no processo de tomada de decisão sobre o emprego destas armas, exigindo uma integração política profunda que os Estados soberanos têm recusado implementar devido às concessões de soberania necessárias. O segundo requisito exige uma capacidade convencional autônoma alargada. A Alemanha, que reduziu de forma sistemática as suas forças armadas nas últimas décadas, sob o pressuposto de que a presença militar dos Estados Unidos colmataria as falhas defensivas, necessita agora de um orçamento de defesa estimado no triplo dos valores atuais para proteger o seu território e contribuir para a segurança europeia. Esta transformação colide com a cultura de contenção militar instituída no sistema político alemão desde 1945, mas as alternativas atuais apresentam riscos de segurança acrescidos. O terceiro requisito envolve o estabelecimento de canais de acomodação diplomática com a Federação Russa, um processo que já está a ser explorado de forma urgente através de canais privados entre Berlim, Paris e Moscovo, apesar da ausência de declarações públicas oficiais. As exigências russas para a estabilização da segurança na Europa incluem o reconhecimento formal de uma esfera de influência nos territórios vizinhos, restrições à expansão da NATO e a reconfiguração da arquitetura militar para afastar forças avançadas das fronteiras da Federação Russa. Estas concessões, anteriormente travadas pela política externa de Washington, por validarem pressões coercivas, ganham tração à medida que os governos europeus constatam as limitações do compromisso norte-americano sob condições de pressão estratégica extrema. O cenário resultante aponta para uma arquitetura de segurança europeia assente numa combinação de forças convencionais regionais e acordos bilaterais com Moscovo, sem o aval ou a negociação direta dos Estados Unidos. Este novo panorama valida as estratégias de longo prazo desenvolvidas noutras capitais globais. Em Moscovo, o fracionamento operacional da NATO, sem a necessidade de um confronto militar direto, confirma a eficácia de uma gestão de escalada paciente, desenhada para forçar os membros da aliança a agir de acordo com os seus próprios cálculos de sobrevivência. Em Washington, o cenário exige uma revisão profunda e estrutural das prioridades diplomáticas e dos destacamentos de forças, um processo que colide com a cultura institucional da política externa norte-americana, mas que está a ser imposto pela acumulação de factos consumados,
como a retirada de aeronaves e alertas nucleares unilaterais. Em Pequim, a crise serve para atualizar as avaliações sobre a perenidade dos sistemas de alianças dos Estados Unidos, aplicando estes dados à análise da arquitetura de dissuasão e dos compromissos de segurança em torno de Taiwan. O desmantelamento silencioso das estruturas de segurança, estabelecidas desde 1949, demonstra que, quando os custos de manutenção dos compromissos superam os limiares políticos suportáveis, as alianças iniciam um processo de dissolução prática. Para continuar a receber análises factuais e relatórios detalhados sobre a evolução da segurança internacional e os bastidores da geopolítica global, subscreva o canal e ative as notificações.